Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à continuação da nossa aula sobre o regime militar. Agora nós vamos entrar num ponto mais importante, né, que é o governo Geisel. É o momento, né, em que temos um novo castelista no poder, então era um cara mais próximo ali do grupo do Castelo. Castelo, né, já havia falecido aqui há mais tempo, né, mas ele era chamado ali militar da Sorbonne, né, da ala castelista, assim como, claro, o próprio Castelo. Bom, o Geisel, então, ele sucede o Médici na presidência, né? É escolhido ali, não é escolhido, obviamente, pelo Congresso, não é escolhido pelo voto popular, é escolhido pela própria alta cúpula, né, das Forças Armadas. E aí, nesse contexto, a gente até tem, né, um crescimento da oposição aqui, beleza? Uma coisa que é muito importante se ressaltar é que nesse contexto, as oposições elas começam a crescer, mas não é oposição, luta armada, igual era na época aqui, né, dos governos anteriores, não. Já é uma oposição mais do campo democrático, tá? E essa começa a ter apoio maior da população, tá? Até porque o governo Médici, o governo Geisel, já não temos mais aquele crescimento do milagre econômico. A gente vai ver que temos os efeitos do fim do milagre, então a situação que antes era de bonança, né, de otimismo, já não se sustenta mais, beleza? Então o Geisel foi eleito aqui por um código eleitoral, pela maioria arenista, né, do partido de apoio do regime, mas também das Forças Armadas ali que escolheram o nome dele, tá certo? Bom, talvez o ponto mais importante, né, de todo o governo Geisel seja a sua política externa, tá? A sua política externa e sua política energética. Pensa nesses dois pontos porque são os mais importantes aqui para nós. O que a gente tem que saber em relação à política externa? O Geisel, né, ele não está muito preocupado com Guerra Fria. Tem que ser do lado do capitalismo, tem que ser do lado da União Soviética. Falar que se dane isso, né? Eu não tenho que ficar alinhando de maneira restrita a coisa nenhuma. Melhor mesmo é desenvolver uma postura mais autônoma do país. Então ele vai buscar se afastar um pouco dessa ideia de que é preciso manter o alinhamento restrito aos Estados Unidos. Ele é contra os Estados Unidos? Não, ele só acha que é uma guerra que o Brasil não tem que, né, se limitar tanto a um lado só. Então ele acha que o Brasil, nesse contexto, ele tinha que se aproximar de outros países do chamado terceiro mundo. Ele fala assim, é melhor a gente se aproximar, né, daqueles países que a gente tem chance aí de ver a nossa economia sendo estimulada com a aproximação, tá? Então ele vai promover aproximações com a Arábia Saudita, com o Iraque, com a Líbia, com a Argélia, com Moçambique, com Angola, com Guiné, tá? Inclusive, o Brasil vai ser o primeiro país do mundo a reconhecer a independência de Angola e Moçambique, que acontece aqui em 74, tá bom? Bom, nesse contexto aqui também, a gente tem o Geisel até reconhecendo, né, a chamada OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que era uma associação que havia sido criada em defesa do Estado palestino, né? Então ele fala, nessa disputa aí de Israel e Palestina, a gente também tem que ficar alinhando 100% a Israel, não. Vamos manter relação com Israel, vamos manter relação com essa OLP que está surgindo aí. Então, a política externa dele fica conhecida, né, com o nome de de pragmatismo ecumênico, e responsável. O que significa isso no final das contas? Ele acha que nesse contexto, né, você tinha que adotar uma medida mais pragmática mesmo, como o próprio nome sugere. Ou seja, vamos nos alinhar, se aproximar diplomaticamente, né, e comercialmente com aqueles países que nos beneficiam. Então, se aproxima com a China, estabelece relações diplomáticas com a China. Também vamos estabelecer, e isso é importante para nós, acordos de cooperação, né, com a Alemanha Ocidental, com o Japão. Então há uma aproximação aqui nesse contexto de vários países, né? Aqueles que nos, né, favorecem economicamente, diplomaticamente. Então o Geisel vai ter uma política econômica mais pragmática, uma política externa mais pragmática. E é chamada de ecumênica também, porque ela, né, se aproxima de países considerados socialistas, países capitalistas, tá tudo certo, não tem problema, né? Não é por causa de aproximação com o país socialista que a gente vai virar socialista também. Então, ele acha que tem que se aproximar com aqueles países, né, que vão trazer retorno para o Brasil, tá? De alguma forma, beleza? Bom, se na política externa a gente é marcado por esse pragmatismo ecumênico e responsável,
Do ponto de vista interno, você tem que pensar no Geisel como momento de reabertura, do início da transição para a democracia, tá? Então aqui o Geisel vai buscar dar início à reabertura política, que é chamada, né, de distensão. O que ele chamava, esse processo de transição para a democracia, ele dizia que deveria ser lento, gradual e seguro. Como assim? Lento, gradual e seguro. Devia ser tudo muito bem pensado, porque havia um temor muito grande aqui dos militares que após a transição para a democracia, eles fossem punidos de alguma forma, né? Acontecesse o que eles chamavam de revanchismo por parte dos civis. Então eles achavam que deveria ser uma transição em que o regime não perdesse o controle dessa transição para a democracia. Como assim? Bom, o ideal, né, era garantir que que quem fosse o novo governo aí da democracia fosse pessoas mais alinhadas ao regime, né, que ao mesmo tempo os órgãos de informação aqui, né, eles não fossem extintos, que eles se mantivessem, então deveria ser uma transição controlada pelo regime militar e de alguma forma que evitasse também que eles fossem punidos de qualquer forma quando os civis passassem a ocupar mais o poder, tá certo? Nesse contexto, a gente vê que há um crescimento muito grande pela oposição pedindo, né, para a transição para a democracia, até porque os tempos do milagre já não existiam mais. A economia que já não vai tão bem, né? Há um aumento da inflação, da dívida externa. Nesse contexto aqui a gente vive a crise do petróleo, né, do ponto de vista mundial. Então, a economia já não vai tão bem assim. E se a economia não vai tão bem, a tendência é que o governo perca apoio, né, da população. Então, nesse contexto, a oposição ao regime militar ela começa a crescer muito. E é nesse contexto que o MDB, né, o partido de oposição ao regime, ele começa a ter cada vez mais força. Até então a Arena era muito forte, mas o MDB começa a ter muita força, principalmente no Sudeste, tá bom? Bom, o Geisel, né, ele acreditava que essa transição para a democracia, de alguma forma, favoreceria o Arena, partido do regime, mas, né, nas eleições seguintes ficou muito claro que o MDB conseguiu muitas vagas, então ele começou vagas no Congresso, né, venceu aí alguns governos também, ele começou a ficar preocupado. Então vão ser tomadas aqui algumas medidas, e aí isso eu acho que não vai cair, tá? Eu tô colocando aqui, mas acho que não vai cair não. Algumas medidas para tentar controlar ainda mais essa transição e evitar, né, que prevaleçam o partido de oposição ao regime, opositores ao regime. Ao mesmo tempo que o nosso amigo Geisel que ele tenta transitar para a democracia, promover a reabertura, né, ele também tenta controlar ao máximo. Então ele vai tomar algumas medidas, né, que soam até um pouco contraditórias, como por exemplo, né, criar aqui o que fica conhecido como pacote de abril, que vai, né, ser acionado por meio do chamado AI-5, né? É a última vez que o AI-5 é acionado, aqui depois o Geisel extingue todos os atos institucionais, ele vai também nesse contexto aqui fechar o Congresso Nacional para aprovar, né, essas medidas que ficam conhecidas como pacote de abril, que o objetivo é um só, minar o crescimento da oposição, tá? Oposição do MDB. Então ele vai buscar ampliar as bancadas do Norte e do Nordeste, onde o Arena era mais forte, vai criar o estado do Mato Grosso do Sul, amplia o mandato presidencial para manter os militares mais tempo no poder, né? Coloca eleições indiretas de alguns senadores por estado, os famosos senadores biônicos, né? Que são mais controlados pelo regime, tá certo? Então eles são eleitos indiretamente, então o regime consegue controlar mais quem é eleito aqui, tá bom? Então são várias medidas aqui adotadas por esse pacote de abril, que eu acho que não vai cair na sua prova, acho muito pouco provável, que visam garantir o controle dos militares na transição para a democracia, tá certo? Outra medida que eu gosto muito, depois vocês jogam aí no YouTube para ver, é a Lei Falcão, né, que vai tentar proibir que os candidatos falem na televisão, no rádio. Então, quando alguém era candidato, né, ia passar propaganda eleitoral, se vocês acham que é chato, imagina nessa época, que era assim, aparecia o candidato, aí um narrador lia o currículo dele e não podia falar nada. Por quê? Porque eles imaginavam, né, se a gente desse voz para o MDB falar, eles vão descer o pau no regime. Então vão criar essa Lei Falcão aqui que proíbe os candidatos de falar. Aí só aparecia assim, Marco Túlio, foi não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem experiência como não sei o que, não sei o que, o seu número é tal, tal, tal. O narrador falando, e o cara lá parado, piscando o olho, né? Só parado lá. Então era assim, né? A partir da aprovação dessa Lei Falcão, as propagandas eleitorais eram assim, beleza? Todo mundo não podia falar durante o horário político eleitoral.
tá certo? Bom, eu vou passar direto nesse ponto aqui, porque eu acho muito pouco provável, é mais uma curiosidade mesmo para entender essa transição, né, para a democracia, tá? Mas, como você sabe, uma transição lenta, gradual e segura. Então, ela não, né, ela começa aqui com o Geisel, mas ela vai até o governo seguinte, beleza? Bom, a oposição vai crescendo muito, né? As greves ressurgem aqui, greves que até então estavam suspensas. Então temos aqui greves de metalúrgicos surgindo no ABC Paulista, né? O próprio Lula começa a ficar mais conhecido aqui nessa época, né? Depois ele se torna, muito depois ele vai ser presidente, né? Mas o surgimento dele na mídia nacional é aqui nesse contexto, tá? Então temos aqui trabalhadores organizando protestos, o MDB organizando protestos, tá? Então nesse contexto aqui começa a oposição começa a ganhar mais força, tá? E o Geisel, a última medida dele para garantir essa transição é acabar com todos os atos institucionais em outubro de 78, tá? Então isso é importante. A partir de agora não existe mais AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5, nenhum ato institucional mais, beleza? Bom, para fechar, temos a política econômica do Geisel. Então, assim como o pragmatismo ecumênico e responsável, a política econômica do Geisel nos interessa também para sua prova, porque pode cair. O Geisel, ele vai tentar, né, melhorar a economia por meio do que ele chama de segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Faz referência ao plano que deu certo lá do Milagre, né, do Delfim Neto, do governo Médici, tá bom? O que o Geisel vai fazer aqui nesse contexto? Estamos vivendo a crise do petróleo, então o combustível está muito caro, afinal a gasolina é um derivado do petróleo. O que ele vai fazer aqui nesse contexto? Ele vai tentar, né, estimular a diversificação das matrizes energéticas, tentar desenvolver novas fontes de energia, né? Então ele vai, por exemplo, criar o Programa Nacional do Álcool, Proálcool, isso pode cair na sua prova, tá? Que, para substituir a gasolina, né, o governo tenta, então, estimular a produção de álcool como combustível, beleza? Temos também o Programa Nuclear Brasileiro, que também pode cair na sua prova, que buscou desenvolver energia nuclear no Brasil. Então, vão ser criadas usinas de enriquecimento de urânio no Brasil a partir de um acordo feito entre o Brasil e a Alemanha Ocidental, o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, perdão. Então, veja, né, que essas duas medidas são importantes e elas podem estar na sua prova, tá? Assim como o pragmatismo ecumênico e responsável, mas essas aqui ainda têm mais chances de cair se tivermos alguma questão sobre regime militar na sua prova, fechou? Bom, no final das contas, né, é criada aqui Angra 1, né, que existe até hoje, mas essa tentativa de investir em produção de energia nuclear não vai muito adiante, porque depois do Geisel, o Figueiredo está pouco se lixando para isso, tá? Então, inclusive na própria entrevista que o Geisel concede, né, à Fundação Getúlio Vargas, muito tempo depois, isso gera um livro muito grande, muito robusto, né, com a entrevista ele fala de toda a vida dele, é bem interessante até. Ele fala que um dos motivos, né, desse programa nuclear não ir muito adiante é porque o Figueiredo, que é o sucessor dele, simplesmente não demonstrou nenhum interesse de promover isso, tá certo? Para a gente fechar, então, o regime militar, o que nós devemos saber aqui? Né, 3 coisas marcaram o governo Geisel. Então, só para resumir tudo. O início da reabertura, lenta, gradual e segura, né, para a democracia. A diversificação das matrizes energéticas, o Proálcool e o Programa Nuclear Brasileiro. E o pragmatismo ecumênico e responsável, que mantém uma postura de neutralidade do Brasil em relação à Guerra Fria. Então tira o print para facilitar aí esse esquema, né, para você lembrar os principais pontos do governo Geisel. Show? Então fechamos aqui o nosso penúltimo governo do regime militar. Próximo bloco nós vamos falar sobre o último governo, Figueiredo, que é bem rapidinho. Acredito que ele não vai cair na sua prova, beleza? Já estou te esperando lá. Um abraço, tchau!